A gente vai começar falando sobre a história da mineira Laísa Peixoto, de apenas 22 anos, uma história que a imprensa brasileira inteira acabou cobrindo como se ela fosse uma primeira brasileira astronauta ligada à NASA a ir para o espaço. Essa história acabou sendo destaque, manchete nos jornais brasileiros, mas a gente acabou descobrindo que essa história não passa de uma farsa, o chamado Conto do Vigário. E quem descobriu isso tudo, quem começou a investigar a Laísa, foi o Pedro Pallotta, que é um fundador do grupo Space Orbit. Ele adora foguetes, explorações espaciais e também cobre notícias e acontecimentos espaciais. Pedro, muito bom dia para você. Obrigada por estar aqui conosco. E a gente tem que dizer o seguinte: você acabou fazendo um trabalho que a imprensa, os jornalistas, deveriam ter feito. Não é mesmo? Bom dia, obrigado pelo convite. E, infelizmente, você está correta. Eu falo isso porque acabou que o Space Orbit fez um trabalho de checagem que a imprensa não fez mesmo. A gente fez essa apuração no dia 6 de junho. A gente liberou esse dossiê, vamos dizer assim, sobre essas informações totalmente incongruentes sobre a história da Laísa. No fim das contas, a gente descobriu que o buraco era muito mais embaixo, que tinham inconsistências em todo o currículo dela, e a gente continua analisando a história dela depois de ter caído essa bomba ali, e a gente já encontrou mais coisas ainda surpreendentes. Pedro, a Então, gente pode começar falando inicialmente, né? Vamos começar falando sobre o currículo que ela apresenta nas reportagens, né? Ela é estudante de física na UFMG aos 22 anos e aos 25 ela já faz mestrado na Universidade de Colômbia. Isso te chamou a atenção? sim, chamou atenção por causa que eu vim da área de geofísica, e é uma área muito parecida com a física em si, não é à toa que não só pelo nome, mas a gente tem colegas no Instituto de Física, eu fiz matérias no Instituto de Física da USP também, e a gente sabe como é difícil terminar uma graduação, tanto de geofísica quanto de física, porque são graduações muito complexas, muito difíceis e que tem matérias que exigem muito das pessoas, dos estudantes como um todo. E você terminar isso em tão pouco tempo e já ir para um mestrado fora, é possível? É possível, não vou falar que é impossível, mas é altamente improvável. Então, o que a gente também descobriu é que ela não terminou a graduação na UFMG, ela não faz mestrado em Colômbia, e ela também não tem relação com o MIT, e então nada do que ela falou ali com relação ao currículo dela nesses pontos é verdade. Ela simplesmente inflou o currículo dela com informações que eu sinceramente não sei de onde ela tirou isso tudo para poder criar um personagem ali que de acordo com ela se declara como inventora, cientista, piloto e uma série de coisas que ela, infelizmente, ela não é. Pedro, como é que você fez esse caminho? Que caminho você percorreu para fazer toda essa checagem? Explica pra gente. Então, eu tô extremamente acostumado a acompanhar o mundo dos lançamentos espaciais no detalhe, não é à toa que o Space Orbit tem uma relevância já no mundo dos lançamentos espaciais, na transmissão, na parte de notícias. E, o que me chamou a primeira atenção foi a espaçonave, que ela, disse que ela voaria em uma empresa chamada Titan Space, que acompanho esse mercado há muitos anos já, e depois profissionalmente vi Space Orbit e nunca tinha ouvido falar. E eu falei assim, e a gente conhece, né, como se fossem marcas de carro, né, a gente sabe quem tem um carro bom, quem tem um carro mais ou menos, e por aí vai. E a gente também sabe que empresas que estão fazendo foguetes, empresas que estão fazendo espaçonaves, satélites e tudo mais, e quem tem chance de chegar a fazer um voo orbital, ou colocar alguma coisa em órbita da Terra, e por aí vai. E aí eu fui pesquisar o site dessa empresa, eu falei, vamos olhar o site, né? Vai saber, às vezes é uma empresa que a gente nunca ouviu falar, mas tem alguma coisa interessante. E a empresa é um que a gente chama de scam, é uma empresa muito provavelmente fachada, só para provavelmente aplicar golpes em pessoas que acham que vão investir em alguma coisa espacial. O site, ele é extremamente básico, é mal feito, para ser bem claro, e com animações que tem jogos de videogame que tem
animações milhares de vezes melhor, além do veículo não fazer nenhum sentido. Ele é parecido com um ônibus espacial, só que levaria 330 pessoas e decolaria de um aeroporto, o que é impossível do ponto de vista de física do que a gente conhece, até e engenharia do que a gente conhece hoje em dia. Aí você pode falar assim, mas a empresa está avançando muito, mas isso não é calcado na realidade, porque se você comparar com a SpaceX do Elon Musk, que é a empresa mais avançada da história nos lançamentos espaciais, eles têm projetos espetaculares, têm feitos espetaculares e não tem nem perto de um projeto doido desse e que levaria tantas pessoas assim para uma viagem para a órbita da Terra. E Pedro, assim, uma outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre o local onde ela fez, que recebeu a instrução, fez todo um treinamento para ser uma astronauta da NASA. Você também fez a checagem desse lugar e o que que você descobriu? Que na realidade é uma coisa que você paga, faz um curso e que até criança pode fazer? Explica pra gente. ele é um curso, o Space Camp como um todo, ele é como se fosse um acampamento de verão, um evento, um uma coisa educacional, que é muito legal, tá? A gente não pode diminuir isso como uma parte lúdica, como uma parte educacional, recreativa, porque ele é feito pra molecadinha mesmo, para poder, ter contato com coisas de espaço, para poder, incentivar as crianças a irem para essa área, entre outras coisas. Eu até tenho feito essa distinção que o problema não é o Space Camp, de forma nenhuma. O problema foi o uso que foi feito dessa ferramenta, né, desse curso, que era para ser algo lúdico, algo divertido e tudo mais, está sendo tratado como treinamento oficial de astronauta, algo que não é verdade. E a NASA, inclusive, confirmou isso, por mais que seja uma confirmação óbvia, ele está descrito como atividade educacional. E você paga, faz, é bacana. Eu já fiz um curso parecido desse na NASA, que é o ATX, que é o Astronaut Experience. É muito bacana, é divertido, mas eu não sou um astronauta por causa disso. Eu não sou um candidato a astronauta. É muito divertido, recomendo qualquer pessoa que tenha interesse de fazer, dá para fazer com qualquer idade, basicamente. Mas eu não posso me considerar que eu treinei na NASA. Isso seria uma mentira sem tamanho. Então, não é um curso que você pode regulamentar para isso. Você tem que estudar muito, ter muitas qualificações, tem que ter mestrado, tem que ter várias centenas, né, mais de 1.000 horas, na verdade, como piloto de jato. Isso só para ser candidato a astronauta na NASA. Isso significa que você vai ser astronauta. Entendeu? Você vai estudar, vai fazer um curso que, se você se formar, você entra para uma lista de pessoas que podem ir ao espaço. Né? Entendeu? Que podem ir ao espaço nas missões da NASA, no caso específico da NASA. Pedro, uma outra coisa, né? O site que você tem, né? Todo o seu material na internet, ele cuida de coisas que são conectadas ao espaço, tecnologia, lançamentos. Por que que você tomou a decisão de fazer toda essa investigação? Uma investigação sobre uma garota, né? Uma estudante, uma jovem de 22 anos. Por que que você decidiu fazer todo esse trabalho de checagem, que na realidade te deu muito trabalho, porque você pegou todas as reportagens que foram veiculadas na imprensa nacional, com os nomes, com as fontes que ela citou, e você começou a checar todas essas fontes e começou a ver que não havia veracidade nenhuma naquilo que ela estava dizendo. Ó, eu falo que a linha editorial do Space Orbit é para trazer notícias sobre o mundo dos lançamentos espaciais. A gente não comenta casos específicos de pessoas. Máximo, né, sei lá, um administrador da NASA, o Elon Musk que falou alguma coisa sobre o foguete, por aí vai. Esse tipo de coisa. Mas não fazer um jornalismo investigativo sobre uma pessoa específica. É que a situação era tão absurda que eu fiz uma abertura na linha editorial nossa para fazer sobre isso, porque o que a Liza apresentou para o país, infelizmente chegou nesse nível, porque virou uma pauta nacional, é um desserviço para o setor como um todo. Então ela acaba colocando um manto vamos dizer assim, de descrença sobre a área espacial, porque já tem pessoas que não acreditam que o homem foi para a Lua, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, e aí parece uma pessoa que diz que é astronauta, não é astronauta, o currículo dela não tem nada a ver com isso, coloca na cabeça das pessoas de forma indireta de que o espaço é uma piada, que o espaço é uma brincadeira. E não, é algo muito sério, algo que é muito importante para a sociedade. Então, eu tomei essa decisão, isso não foi uma decisão impulsiva, a gente discutiu aqui
no escritório a respeito dessa decisão. A gente, depois que eu tinha feito a pesquisa, tinha feito o vídeo, a nossa equipe ainda revisou tanto a pesquisa que foi feita, que a gente liberou essa pesquisa, né, esse relatório no nosso, né, junto com o nosso vídeo, e a gente revisou, rechecou tudo para ter certeza do que a gente estava fazendo. Porque a gente sabe do risco jurídico dessa história e acabou que a verdade veio à tona. Então, veio à tona não só pela gente, mas a sociedade enxergar, pelo menos no nível de notícia que alcançou no país, que essa história realmente não tinha nem pé nem cabeça. E é uma pena. Não é o tipo de trabalho que eu gostaria de ter feito. Pedro, e uma outra coisa, quando você começou a fazer toda essa pesquisa, toda essa checagem de fatos, você viu que não havia nada de verdadeiro e que ainda assim toda a imprensa acabou caindo nisso. O que a gente pode tirar de lição de tudo isso, principalmente jornalistas, né, que têm um compromisso primordial e essencial e ético de checar as informações antes delas serem publicadas? É aquela base do jornalismo, né? Você não pergunta para alguém se está chovendo. Você levanta da cadeira, abre a janela e vê se está chovendo, sabe? Então, a gente faz um trabalho jornalístico como mídia especializada, especialmente. Mas a gente não tem um centésimo do recurso que um portal grande tem, uma redação grande tem, para fazer uma checagem simples, do invés de publicar o Instagram da menina, que foi o que foi feito, infelizmente. Porque se você pegar as reportagens, as reportagens, ela tem um padrão de escrita muito parecido, que é basicamente pegamos da mesma fonte toda a história, né, e não teve nenhuma verificação real mesmo. Tanto que eu descobri que a fundação que ela disse que ela tem para incentivar jovens não existe. Ela falou que ela ia desenvolver um evento, fazer um evento para reunir pessoas de mais de 100 países, que ia ter astronautas, especialistas na área, palestras, e com data e tudo mais, em 2023, e isso não aconteceu. Ela falou que ela faria experimentos em gravidade zero, coisa que ela não tem expertise e muito menos credenciamento nenhum para fazer. Ela diz no LinkedIn dela, tem provas que ela disse que ela trabalhou na NASA como investigadora, como pesquisadora na NASA. É algo que eu não sei. Aqui no Brasil, provavelmente não daria nada, porque nada disso foi feito aqui, mas pode ter consequências jurídicas, inclusive nos Estados Unidos, isso. Ô Pedro, a Porque sensação que a gente tem é de que ela pegou, ela fez um texto, ela fez o que a gente chama na imprensa de um release, mandou para as redações e as redações simplesmente pegaram isso, publicaram na íntegra, usando uma foto dela, do perfil dela de redes sociais. O que você acha? é exatamente isso. Só que isso já perpetua há um tempo. Desde Não é de agora que ela já 2022, né, tem. Pedro? Desde Ela já 2022. tem. Inclusive, grandes portais postaram coisa dela nos últimos anos. Tem foto dela que ela simplesmente alterou, colocando um logo da NASA na lapela de uma jaqueta, que é claramente uma alteração tosca. Então, teve pessoas, né, como o pessoal da Geração de Marte, que é uma instituição, que já estavam falando para ela há muitos anos que o que ela estava fazendo era errado, que aquilo era antiético, entre outros pontos, e ela simplesmente continuou. Né? Ela continuou como se não tivesse consequência. O problema é que a consequência chegou agora, e ela vai ter que lidar com isso. Ela fez uma nota no Instagram dela, simplesmente falando sobre o fato dela ter sido escolhida para essa missão, reforçando que ela vai ser a primeira astronauta brasileira e dizendo que ela está sendo atacada, o que não é verdade. Ela não está sendo atacada. A imprensa fez toda a parte de divulgar ela e sem a checagem, vamos fingir que a checagem, né, que tudo fosse verdade, né? Postou sobre ela de forma muito ampla mesmo, a nível nacional, como eu falei, e depois quando nós trouxemos a primeiro sinal de desconfiança e depois veio outros portais né, publicarem isso, trazerem isso, ela passou a dizer que ela foi atacada. Então, por que ela não falou que ela foi atacada quando a imprensa falou sobre ela, e ela poderia ter falado, olha, gente, não é tudo isso que vocês estão falando. Né? Ela poderia ter simplesmente se retratado, E é mas ela não se importante a retratou, ela gente dobrou a citar aposta. também, né, Pedro, que ela agora ela tirou os perfis dela do ar.
Isso é uma coisa importante a gente dizer aqui. Ela tirou o LinkedIn dela do ar, LinkedIn do ar, isso. né? Que tinha, onde tinha a maior quantidade de inverdades, né? Ela tirou algumas coisas do Instagram dela também, e bloqueou os comentários, ou seja, ela Bloqueou os não. comentários, isso mesmo. E diz que ela está sendo atacada. Então é interessante isso, porque ela passa a dizer que quem está trazendo os fatos é quem está atacando, e não ela que está fazendo tudo isso. Então é impressionante o alcance que essa menina teve, porque ela falou em diversas entrevistas, diversos eventos, que ela era uma astronauta da NASA, que ela liderava pesquisas de desenvolvimento de tecnologia na NASA. Não foi eu que falei, não foi você, não foi o G1 que falou. Ela falou. Tem vídeo dela falando. Tem vídeo em eventos que ela foi convidada, eventos grandes, que ela falou que ela trabalhava na NASA. Ô Pedro, eu Então, quero te agradecer muito por estar aqui conosco, por essa entrevista, por esses esclarecimentos, pelo belíssimo trabalho de jornalismo investigativo que você fez e que acabou mostrando para a imprensa, para o Brasil inteiro, que uma menina de 22 anos, com uma história incrível, fantasiosa, que pena, passou todo mundo para trás. Mas também o alerta de que é preciso que a checagem dos fatos seja feita, né? Antes de se publicar qualquer coisa. Fica o alerta que você fez e fica também a lição para as redações e para os jornalistas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. obrigado pelo convite, e sempre que precisarem falar sobre espaço, estou à disposição, porque tem muita coisa legal sobre o mundo dos lançamentos de foguete, que não precisa ser um assunto pesado como esse. E que é verdadeiro. São assuntos verdadeiros. Exatamente. Obrigada, muito obrigada. Exatamente.